Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 erros básicos que você pode cometer na sua reclamação trabalhista que versa sobre rescisão indireta do contrato de trabalho. Portanto, assista esse conteúdo até o final e se gostar eu peço apenas que se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos ao conteúdo. A rescisão indireta do contrato de trabalho é uma modalidade de extinção contratual que, apesar do nome rescisão, constitui, na verdade, resolução do contrato, ou seja, extinção contratual decorrente de ato faltoso, no caso cometido pelo empregador. E as hipóteses estão tipificadas lá no artigo 483 da CLT. 482, as hipóteses de justa causa cometidas pelo empregado. Artigo 483, logo em seguida, as hipóteses de justa causa cometidas pelo empregador que leva à rescisão indireta do contrato de trabalho. E dentro desse contexto, um erro que o advogado pode cometer é não orientar o seu cliente sobre as possibilidades de se afastar do trabalho enquanto se discute o cometimento da falta grave no processo judicial. O parágrafo 3º do artigo 483 autoriza que o trabalhador se afaste do trabalho enquanto se discute a ocorrência da falta grave. É bem verdade que o parágrafo 3º autoriza o afastamento apenas em 2 hipóteses de cometimento de falta grave. Aquelas constituídas na linha D, não cumpriu o empregador as obrigações do contrato, e aquela na linha G, que é reduzir a quantidade de trabalho de modo a afetar os salários. Apenas nessas 2 hipóteses é que se autoriza ao trabalhador afastar-se do trabalho. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência vêm ampliando essas hipóteses, autorizando o afastamento em qualquer das alíneas do artigo 483 da CLT. Portanto, oriente o seu cliente sobre a possibilidade de se afastar a partir do momento em que você der entrada na sua reclamação trabalhista versando sobre rescisão indireta do contrato. Sobre esse erro, ou seja, não orientar o seu cliente sobre as possibilidades de afastamento do trabalho, pode levar a 2 consequências graves. Primeiro, o juiz reconheceu o perdão tácito sobre o cometimento daquela falta grave, já que, oportunizada a possibilidade de se afastar do trabalho, o trabalhador preferiu continuar sendo alvo daquilo que ele entendia como falta grave, e o juiz reconheceu o perdão tácito sobre isso. Ou você pode até ter orientado o seu cliente sobre a possibilidade de se afastar e ele de fato se afastou, mas você não comunicou isso na sua reclamação trabalhista. Isso pode levar ao reconhecimento do abandono do emprego. Portanto, você precisa orientar o seu cliente sobre a possibilidade de se afastar e, uma vez afastado do trabalho, comunique essa informação ao juízo. Abra um tópico para falar sobre o pedido de autorização de afastamento. Se for posterior ao ajuizamento da reclamação trabalhista, faça essa comunicação em petição avulsa, mas comunique o juízo sobre o afastamento do trabalhador. Segundo erro que pode ser cometido é não ter na conduta do empregador gravidade suficiente ao ponto de levar à extinção do contrato de trabalho por rescisão indireta. As alíneas do artigo 483 constituem cláusulas abertas que comportam diversas condutas. Por exemplo, a da linha D, não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Se eu esqueci de pagar uma única competência do FGTS do trabalhador, é não cumprir as obrigações do contrato. Mas isso tem gravidade suficiente ao ponto de levar à extinção contratual? É diferente da situação em que eu nunca recolhi o FGTS desse trabalhador. Faz 6 meses, faz 1 ano. Então, tem que ser feita uma avaliação subjetiva, e de fato é subjetiva, sobre a gravidade da conduta cometida pelo empregador. E aí sim, sendo pautada em gravidade suficiente,
leve essa demanda ao Poder Judiciário pedindo a extinção contratual. Essa demanda, essa conduta é grave ao ponto de levar à extinção do contrato de trabalho. Portanto, a conduta do empregador precisa ter gravidade suficiente, assim como lá na demissão por justa causa, a conduta do trabalhador precisa também ter gravidade suficiente, sob pena de ser anulada a demissão por justa causa eventualmente aplicada. Portanto, gravidade na conduta do empregador. E por fim, um erro que você pode cometer, e isso pode prejudicar o seu relacionamento com o cliente, é não atentá-lo sobre os riscos de ficar sem salário. Veja, nós vamos ajuizar uma reclamação trabalhista pleiteando a rescisão indireta do contrato de trabalho e nessa oportunidade o trabalhador se afasta do trabalho enquanto se discute a gravidade da falta praticada pelo empregador e a partir do momento em que ele se afasta, o empregador não está obrigado a continuar pagando os salários. Não, o trabalhador se afastou de suas atividades e segue sua vida normal. Aquele processo pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o trabalhador vai ficar na inanição aguardando uma resolução no seu processo, já que ele não vai receber do seu antigo empregador? Não. Então, se afasta do trabalho, vai ficar sem salário e você precisa esclarecer isso ao seu cliente e nessa oportunidade ele já pode tocar sua vida em busca de um novo emprego, em busca de uma nova ocupação, inclusive de carteira assinada sem nenhum problema. Tá? Então, oriente o seu cliente sobre os riscos de ficar sem salário até buscar um novo emprego ou até que tenha uma resolução sobre a sua reclamação trabalhista. Então, esses são os 3 erros básicos que podem ser cometidos ao ponto de atrapalhar a sua atuação enquanto advogado trabalhista no âmbito de uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Se gostou do conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like. Se ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar respondê-los. E até o próximo conteúdo.